Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, eu apresento a tua vida e eu peço a bênção de Deus sobre ti e sobre todos da tua casa. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre de todo laço de Satanás, que seja quebrado todo e qualquer tipo de influência maligna contra a tua casa e profetizo a prosperidade divina, entrando no teu trabalho, entrando na tua casa, entrando na tua vida espiritual, entrando na tua família, entrando em todas as áreas. No nome de Jesus, quebro também completamente todo tipo de praga lançada, de inveja, de maldade, toda obra de maldade invocada contra ti, invocada contra teus negócios, seja quebrada no nome de Jesus. Usamos a autoridade de Lucas 10:19, que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. E declaramos por terra toda ação contrária no nome de Jesus. Oramos também para que todo tipo de ataque na mente, todo tipo de cansaço, todo tipo de exaustão caia por terra no nome de Jesus. Tudo aquilo que vem contra ti para te aborrecer, para te entristecer, eu declaro sem efeitos na tua vida, no nome de Jesus Cristo, e profetizo paz, alegria, prosperidade, saúde, força divina, graça de Deus, favor, milagre sobrenatural de Deus na tua vida e no teu caminho. Que o Senhor abençoe teus projetos, teus sonhos, que você seja bem-sucedido em tudo o que você empreende, em tudo o que você deseja fazer, debaixo da direção do Senhor nosso Deus. E nos colocamos diante de Ti, Pai, consagrando a Ti o nosso dia, para que esse dia seja um dia guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo guie as nossas decisões, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos encha da sua presença no dia de hoje. É o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Gostaria muito que você desse atenção a essa palavra, porque às vezes nós, como cristãos, ignoramos que existem batalhas espirituais que exigem de nós o jejum, que exigem de nós um tempo de entrega maior, porque podemos estar lutando contra forças espirituais que não vemos e tudo que olhamos é o natural, quando na verdade é o espiritual por trás. É uma coisa que eu falo muito, mas eu recebi uma palavra de Deus nessa manhã e eu quero compartilhar com você. 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao 5 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo está falando, que nós não lutamos segundo os padrões humanos, ou seja, os homens lutam para adquirir um lugar, para conquistar uma vida, com muito trabalho, com muito esforço, e também usa dos artifícios humanos para conquistar o seu lugar no mundo, para chegar ao pódio, e isso muitas vezes quebrando até princípios. Mas digamos que mesmo assim você não quebre princípios, que você use apenas o que é lícito, apenas o que é natural, usando apenas as suas estratégias, usando sua capacidade, usando o seu talento, enfim. A Bíblia diz que existem certas lutas que nós não lutamos com os padrões humanos. Ou seja, eu não uso praticamente nada disso para poder vencer espiritualmente. Ou seja, as mesmas armas que eu uso para vencer no mundo dos negócios, eu não posso usar para vencer no mundo espiritual. As mesmas armas que eu uso para chegar num lugar de conquista, no natural, eu não consigo
alcançar essa conquista no espiritual usando essas mesmas armas, usando esses mesmos padrões. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as armas que nós devemos usar na batalha espiritual, nas lutas espirituais, são outras armas. Em Efésios capítulo 6, ali lista algumas armas espirituais. No entanto, ali são algumas das armas espirituais que nós usamos. Mas hoje eu quero falar em específico sobre o jejum e sobre a oração. Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, então os seus discípulos iriam jejuar. Eles precisariam jejuar. Não é uma obrigatoriedade o jejum. Não é uma obrigatoriedade, você não é obrigado a jejuar. Mas a Bíblia nos diz que o jejum, ele é uma arma espiritual. E ele, de alguma maneira, ele funciona como um meio, uma ferramenta de Deus para você ficar mais sensível à voz de Deus, às direções do Espírito e também lhe fortalecer espiritualmente. Agora, lembrando que jejum só sem comida é jejum intermitente, é jejum para emagrecer. O jejum, segundo Deus, é o jejum que você troca o alimento sólido pelo alimento espiritual. Então você, no tempo que está jejuando, você também está orando. No tempo que você está jejuando, você também medita na palavra. No tempo que você está jejuando, você está meditando e como você pode alinhar mais a sua vida com Deus, certo? Esse é o jejum que agrada a Deus. Esse é o jejum. E um detalhe, o jejum, ele não pode se tornar um sacrifício no sentido que ele venha a ser algo punitivo para você. Não, o jejum deve ser algo com prazer. Por isso que Jesus disse que quando nós jejuamos, nós devemos lavar o rosto, ou seja, devemos cuidar da nossa aparência para não parecer aos outros que nós estamos jejuando, não parecer aos outros que estamos jejuando. E o jejum, na sua prática, ele é um princípio também de comprometimento com Deus, porque enquanto você estabelece um jejum, você vai ser, com certeza, tentado no trabalho para comer uma bolachinha, você vai ser tentado até mesmo dentro de casa para quebrar o jejum quando chega cansado do trabalho, de um treino, enfim. E isso mostra, sabe, o seu comprometimento. Uma das coisas que me chama a atenção foi quando Jesus, ele desceu do monte, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio da vida de um rapaz. Aquele demônio possuía a vida daquele rapaz de tal forma que jogava ele no fogo para matá-lo e jogava ele na água também para matá-lo. E os discípulos tentaram expulsar, fizeram as orações, eles já tinham expulsado demônios, mas não estavam conseguindo expulsar os demônios da vida daquele jovem. E quando Jesus chegou, Jesus rapidamente mandou aquele mal embora e o jovem foi liberto, completamente liberto. Jesus identificou o problema, certo? Ele não fez apenas a oração, ele identificou o problema. Quando nós estamos em jejum, nós temos um discernimento espiritual melhorado. Nosso discernimento espiritual, nossa percepção de mundo espiritual melhora e melhora muito. E foi isso que Jesus fez. Jesus percebeu espiritualmente o que estava agindo na vida daquele rapaz e viu ali um problema também na vida do pai de incredulidade. Jesus identificou, ou seja, que uma das portas abertas para o mal ter entrado na vida daquele jovem foi por meio do pai, não sei qual que era o nível de incredulidade, o que ele praticava, certo? O que levava ele a viver esse nível de incredulidade, mas aquela incredulidade foi a porta para que o mal entrasse na vida do filho e com certeza perturbasse a vida dele. Porque às vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu sou forte, isso não pega em mim. Isso não pega em mim, pegou nele porque ele é mais fraco. Não existe isso. Não existe isso de, eu sou mais forte, por isso não pegou em mim, mas pegou nele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o inimigo quer perturbar a vida de uma pessoa, ele não perturba só você diretamente, ele perturba você indiretamente. Aí você pergunta, como assim perturbar indiretamente? Claro,
Se você está com um problema com um filho seu, isso vai lhe ferir indiretamente. Você está com um problema na empresa, isso vai lhe ferir indiretamente, certo? É diferente, ou seja, nós pensamos que não somos fracos porque o mal não atinge a gente. Não, mas como? Se está atingindo o teu filho, se está atingindo teu casamento, se está atingindo o casamento dos teus filhos. É por isso que Jesus, ele naquele momento identificou o problema, ou seja, ele identificou o problema, fechou a porta. Olha como é que Jesus fez a libertação desse jovem. Ele fechou a porta, falando sobre a incredulidade. Naquele momento aquele homem creu, e depois disso Jesus orou e o demônio saiu. E daí os discípulos, quando terminou ali o processo da libertação, eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? A gente já tinha expulsado tanto demônio, a gente já tinha uma experiência, por que esse não saiu como os outros? E Jesus disse: há castas de demônios que só saem com oração e com jejum. Há castas que só saem com oração e com jejum. Então, e um detalhe sobre o jejum que é importante a gente falar: o jejum leva você a sair da zona de conforto, né? Porque a gente está tão acostumado a, muitas vezes, viver um evangelho light, um evangelho suave, estamos tão acostumados a fazer as nossas orações, né? A ler a palavra de Deus quando tem tempo, e não é assim que funciona. Quando você está em batalha espiritual, quando você quer vencer algo, você precisa jejuar e orar. O jejum e a oração vão lhe ajudar a vencer coisas que você não está vencendo. Porque a gente sempre pensa, não, o problema que eu estou é por causa de pessoas, o problema que eu estou é porque estão me perseguindo, o problema que eu estou é porque é muita pressão em cima de mim. Não, o seu problema é espiritual, ou seja, você tem que entender, você enfrenta lutas espirituais. Um detalhe, existem guerras espirituais de nível maior. E geralmente essas guerras de nível, eu vou tentar explicar isso aqui para você entender. Essas guerras espirituais de nível maior, elas vêm quando você está acessando lugares novos, lugares de conquista, lugares aonde você está mexendo, principalmente com o destino de pessoas, o lugar que você está avançando, e isso está sendo um incômodo para o inferno. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem coisas aqui nesse mundo que não incomoda o diabo de você conquistar, sabe? Não incomoda as trevas, não incomoda o mundo espiritual, mas existem outras coisas, principalmente coisas que fazem parte do propósito de Deus na tua vida, que quando você começa a entrar naquilo, aí sim você começa a ver uma batalha espiritual real. Você começa a ver, sabe, o inimigo na sua frente. Eu posso afirmar para você que eu já tive em eventos onde eu vi batalha espiritual. Eu já tive momentos, até quando eu estava à frente da igreja, no integral, de batalha espiritual ferrenha, sabe, de não entender o que estava acontecendo, porque geralmente quando você está numa batalha espiritual, você não consegue compreender bem as coisas. Mas quando eu acessei outros níveis de influência, certo? Quando eu acessei outros níveis de influência, sabe, para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus, aí eu senti o que é de fato uma batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual? Você achar que o cansaço que você está sentindo, que a exaustão que você está sentindo, que a perda de forças que você está sentindo, você pensar que aquilo é algo natural do trabalho, quando na verdade é um peso espiritual que você está enfrentando. Ou seja, em um detalhe, quando você está nessas batalhas espirituais, não adianta só descansar, não adianta só parar. Você tem que colocar realmente a sua vida em consagração, através do jejum, da oração, da meditação na palavra, da adoração, né? Porque dentro da adoração tem também respeitar os princípios de Deus, andar com Deus e mergulhar fundo em Deus, para você conseguir vencer aquele vendaval, para você conseguir vencer aquela contrariedade,
contra a sua vida. Na verdade, o que nós enfrentamos muitas vezes é a contrariedade espiritual por algo que faz parte do nosso propósito, por algo grande que Deus tem para a nossa vida. Você está entrando numa guerra maior e nessa guerra maior você precisa estar fortalecido em Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. É por isso que temos que ter esse discernimento espiritual, esse discernimento que a batalha que estamos enfrentando é espiritual e que precisamos resistir espiritualmente para poder vencer totalmente. Quando os nossos olhos começam a se abrir, sabe? Quando nossos olhos começam a se abrir para a realidade espiritual que existe ao nosso redor e você começa a buscar a Deus, você vai ter vitórias, você vai vencer esse mal. Então, na verdade, a tua luta não é contra carne e sangue. A tua luta não é contra essa empresa que você abriu. Deus está dando resposta para alguém. Deus está dando resposta para alguém aqui nessa live. A tua luta não é contra essa igreja que você está, contra esses irmãos que estão te perseguindo. A tua luta é espiritual. A luta que você está enfrentando é espiritual. E não adianta, como a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, não adianta eu lutar com as armas da terra. Não adianta eu lutar com as armas da terra. Eu tenho que lutar com as armas espirituais, ou seja, o céu tem armas espirituais. O céu tem armas espirituais. E o jejum e a oração são armas espirituais que nós precisamos usar para vencer as resistências do inimigo. De repente você está enfrentando algo aí e você está trabalhando, sabe? E trabalha e soa e vai para cá e vai para lá e se dedica. E Deus está dizendo para você, não é esse o caminho. Não é esse o caminho, você precisa de armas espirituais, é por isso que nós precisamos conhecer as armas espirituais que nós temos para vencer. Tem contratos que estão travados e isso é espiritual contra a sua vida, certo? Às vezes a gente pensa que tudo é natural e não é. Tem coisas que são espirituais, às vezes tem documentos que estão travados no mundo espiritual, tem negócios que estão travados no mundo espiritual, tem situações que estão travadas no mundo espiritual e você precisa destravar através do jejum e da oração. E quando Jesus estava em jejum e oração, duas coisas aconteceram ali. Ele identificou o problema e a segunda coisa é ele expulsou o mal. Ou seja, a primeira parte de você vencer essa batalha espiritual é você descobrir o que de fato está acontecendo. Qual que foi a permissão dada para o inimigo entrar aí nisso aí, tá? E quando você reconhecer isso, se arrependa, ore, chore aos pés do Senhor, mude seu comportamento, mude algo que você está fazendo de errado. E a segunda coisa é você orar. E você vai ter vitória total e completa sobre esse problema que você tem enfrentado. Amém? Eu deixo essa palavra aqui ao teu coração, porque eu sei que essa é uma palavra do Espírito. Amém? Essa é uma palavra do Espírito para você. É uma direção de Deus para a sua vida. Deus está falando com você aí, certo? E se você quer vencer essa batalha espiritual, meu irmão, escuta aí, porque você pediu resposta para o Senhor. Escuta aí. Escuta aí, porque se você pediu resposta para o Senhor, aprenda a usar as armas espirituais para lutar contra esse mal. Amém? Deixa essa palavra com você. Vou declarar o Salmo 91 agora. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida aqui nessa live, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Foi Jesus que te trouxe aqui. Há um propósito e você está aqui. Você não chegou aqui por acaso, tá? Foi Deus que te trouxe aqui. Existe um propósito. E se você se inscrever aqui, só vai fazer bem para você. Eu quero pedir a cada pessoa que está aí com a gente, compartilhe com 7 pessoas que você nunca compartilhou a live com eles. Tá? Pega aí e compartilha com 7 pessoas que você nunca compartilhou. De repente você manda sempre para as mesmas pessoas. Então você vai fazer algo diferente. Amém? Você vai mudar. Você vai mandar para 7 pessoas que você nunca mandou as lives. Pega aí nos teus contatos do WhatsApp, né, o teu grupo aí de amigos, teu grupo das costureiras, do futebol, da intercessão e manda para aquele grupo lá. Você vai mandar para 7 pessoas diferentes, para 7 lugares diferentes, em nome de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar muito. Quero falar para você rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus. Donos de empresas têm adquirido esse livro para presentear os seus colaboradores,
certo? Pessoas que têm família grande também, têm comprado vários livros para presentear as pessoas da sua família. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia. Vai abençoar muito a tua vida, vai abençoar quem ler, fazer o devocional certo. Eu creio, Deus vai falar muito com você, vai ser uma grande bênção. Amém? E também, se você não é aluno da Academia Kindle, ontem nós começamos a dar uma direção para quem é aluno da Academia e eu vou terminar essa direção amanhã. Amanhã, quem é aluno da Academia Kindle Global, eu estou falando sobre impedimentos para ouvir a voz de Deus. É sobre isso que eu estou falando, impedimentos para ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. Você vai aprender mais da Palavra de Deus, seu discernimento espiritual vai ser ampliado, certo? E você vai compreender o mundo espiritual de uma maneira que talvez até hoje, sabe o que eu escuto dos meus alunos? Eles dizem assim, eu nunca ouvi isso, eu vivi tantos anos travado. E um detalhe, gente, você sabe por quê que a escola de profetas se tornou uma das maiores escolas de profetas do mundo? Eu não tenho feito escolas de profeta agora por causa da academia, mas você sabe por quê? Porque todos os lugares que eu passei, as pessoas deram testemunho do destravar e do romper de Deus, não meu, do romper de Deus na vida deles. Ou seja, eu não sou, como é que eu posso dizer, não estou jogando conversa fora, não quero que você perca seu tempo é muito precioso para você perder, mas dentro da Academia Kindle você vai crescer espiritualmente, você vai avançar, tenho certeza. Por isso, hoje mesmo você pode ir lá no meu site, www.vinicius17.com.br e se tornar um aluno da Academia Kindle. Também quero aqui publicamente, agradecer a Deus e pedir que o Senhor abençoe mais e mais a vida de cada parceiro que tem me ajudado o nosso programa evangelístico na televisão. Temos alcançado milhares de vidas através da televisão. Gratidão a Deus pela vida de vocês, que o Senhor os prospere mais. E agradecer aos intercessores que oram pela minha vida, que oram pelo meu ministério, que oram pelos programas de televisão. Gratidão pela vida de vocês, muito obrigado. Preciso das orações de vocês, porque é guerra espiritual, sabe? É batalha estar na frente da televisão, estar em programas na televisão. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem orado por nós. Amém? Estamos conseguindo vencer mês a mês, né? Mês a mês, esse é o meu acordo com a emissora. Eu pago para fazer o programa. Certo? Eu pago para fazer o programa, para não entrar em dívidas, para honrar o nome de Jesus, enfim, é assim que eu faço as coisas, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Posso orar por você agora? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. 9 da manhã vai ter uma live de direção aqui, tá? E depois às 18 horas a nossa oração da noite. Eu estava aqui falando com vocês, eu senti
como se fosse uma seta aqui, algo cravado aqui do lado esquerdo da garganta. Tem alguém que está sentindo isso, tá? Como se fosse uma seta aqui do lado esquerdo da garganta. Tem uma pessoa aí de sobrenome Hermes, não sei se é nome ou se é sobrenome Hermes. Deus está te visitando e essa batalha que você está enfrentando hoje, em nome de Jesus Cristo, o Senhor Deus entra nessa batalha para te dar vitória. Você de sobrenome ou de nome Hermes, pegue aí essa palavra em nome de Jesus. O Senhor também me falou de uma pessoa chamada Dalci. É um nome diferente, né? Não conheço pessoas com esse nome. Dalci. O Senhor te visita e o Senhor tira uma amarra do teu caminho, algo que está aprendendo, ligado a você ou alguém da sua casa, da sua família, certo? Uma amarra, eu vi como se fosse correntes grossas e grandes, o Senhor cortando em nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra para você que está aí, que está pedindo a Deus, Senhor, aumenta a minha visão. O Senhor vai dar solução para você que precisa que precisa ampliar algo que Deus colocou na tua vida. Deus vai dar essa visão para você e você vai romper. Amém? Posso orar pela tua vida? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, visita a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus negócios, seus projetos. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu quero declarar a prosperidade entrando nessa casa, tornando essa pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida dela. Livra ela do mal, do laço do diabo, de todo tipo de embate do inimigo contra ela, contra a sua casa. Dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua família. Que caia por terra, Pai, todo tipo de ataque espiritual, que caia por terra, toda obra do maligno contra a vida dessa pessoa. Que o laço de Satanás seja cortado, que seja desfeito a maldade, que seja desfeito a obra maligna, a contrariedade, em o nome de Jesus. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro, Senhor, por todo empreendedor que está aqui me ouvindo nessa oração, que está pedindo ao Senhor a bênção, a provisão, que está pedindo o milagre do Senhor. Intervém na vida dessa pessoa, Pai. Intervém na sua casa, intervém na sua causa, no nome de Jesus Cristo. Que o laço do passarinheiro seja cortado, que a maldade seja cortada, que toda a resistência espiritual que essa pessoa tem enfrentado, essa resistência, Senhor, cesse agora em nome de Jesus Cristo. Essa resistência espiritual cesse agora em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra todo tipo de combate espiritual que essa pessoa tem tido dentro da sua casa, dentro da sua família, contra a sua vida, tudo aquilo que tem atacado, resistido, tentado impedir, tentado parar essa pessoa. Eu oro agora, Senhor, para que essa ação maligna seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós oramos para que a presença do nosso Deus cubra a nossa vida, cubra a nossa casa. O Senhor nos fortaleça, o Senhor nos fortaleça. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa força em meio às dificuldades, e declaramos que certamente sairemos vencedores, vitoriosos em todas as coisas, porque o Senhor está conosco, sim. O mesmo Deus que deu vitória a Davi, o mesmo Deus que trouxe rompimento na vida de Davi, é o mesmo Deus que está na nossa vida. Eu quero profetizar, coisas muito grandes vão acontecer na tua vida, coisas muito grandes vão acontecer na tua casa, e o diabo não vai impedir isso. Eu quero declarar salvação na tua casa, todos tendo uma experiência com Jesus Cristo, todos conhecendo Jesus Cristo, todos se rendendo a Jesus Cristo. Quero orar também para que o Senhor fortaleça os fracos, fortaleça os cansados, fortaleça os desanimados, levante aqueles que estão prostrados, levante aqueles que estão depressivos, que você receba uma graça, um favor do Senhor que te coloque de pé. Tudo aquilo que você abandonou, você vai reaver. Tudo aquilo que foi tirado de você vai ser restituído em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre você. A partir de hoje começa um tempo de restauração na tua vida, e que nada nem ninguém vai impedir. Operando o Senhor, quem impedirá? Amém e amém. Se você recebe essa oração, declare seu amém aqui nos comentários e compartilha com 7 pessoas essa oração, essa palavra profética que foi ministrada, que foi liberada aqui. 9 da manhã vamos estar aqui, e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos.